Galante? Amanhã, 7h30 da noite, o melão vai rolar, o Galo ganha o jogo por 2-1. Eu já estou adiantando o que vai acontecer aqui. Né? Agora, o que esperar? O molde do Atlético, o arcabouço, nós mostramos aqui semana passada. Eu acho que não vai fugir muito daquilo ali. O que você tem de novidade aí? Rapaz, o torcedor do Atlético vai ter que se apegar muito aí, né? Paciência. Você tá rindo por quê? Você tá rindo de nervoso? Tô rindo de nervoso. Porque... A alegria dele. Não, alegria não tem nenhuma. Hoje abre a janela e o Atlético conseguiu não contratar ninguém e o reforço que o Atlético trouxe está lesionado e não vai pro jogo. E o pior não é isso. É você saber que os jogadores que se viram... Ô, gente, isso aí nós temos que tentar entender. Eu ainda não... O Rui é ex-jogador, ele pode me explicar. O Minda e o Preciado foram para a Copa do Mundo. Quer dizer, quando o cara chega na Copa do Mundo, ele tem que chegar na ponta dos cascos, correto? Ele tem que chegar bem fisicamente. Pelo menos é o que se imagina. Uai, o nosso primo foi machucado? Não, mas ele não seu aguentou. primo. Não se aguentou. Mas aí, cara, o Preciado e o Minda voltam, aí eles ganham 10, 12 dias de folga e agora quando eles voltam, eles estão treinando em separado para poder fazer um recondicionamento físico e praticamente não vão estar à disposição para o jogo de amanhã. Quebrar tudo, tá certo. Cara, é uma coisa assim que aí eu começo a tentar entender que existe algum problema com o Minda, porque o cara que foi para a Copa do Mundo, faz o primeiro jogo, vai bem, nos outros jogos sequer entrou, alguma coisa tem que ser resolvida, então que ele realmente faça um trabalho de fortalecimento muscular, que seja, mas poxa... E o Alan Franco, outro que deve retornar amanhã, então não vai para o jogo, não vai estar no jogo. Então o Atlético tem pelo menos aí, vamos colocar desfalques, não necessariamente queriam jogar, mas que poderiam estar à disposição do Barba, Minda, Preciado e o Scarpa e o próprio Léo Duarte. Você tem 4 desfalques aí. Então além de você não ter uma novidade para o torcedor, você ainda tem 3 situações. O Scarpa fica aquela situação, eu acho que, já disse aqui semana passada, que apesar de ter sido liberado na sexta, pelo pouco tempo, eu acho que o Atlético vai preservar ele, vai tentar que ele volte no jogo de domingo contra o Palmeiras. Não quer dizer que, de repente, o Barba, naquela coisa da necessidade, se o Scarpa tiver treinado bem, eu não sei como é que foi o treino de... Eu sei até sexta, não sei como é que foi sábado e domingo. Se o Scarpa, de repente, fez alguma coisa diferente, o Barba, de repente, resolve levá-lo para o jogo de amanhã, mas eu não estou confiando nisso, não. HG, o que o torcedor do Atlético vai ter que se apegar é uma mudança de postura, sinceramente, uma mudança de atitude, e que o Barba tenha conseguido, nesse período de treinos aí, mudar alguma coisa no Atlético, principalmente na questão de transição, na questão de ter um maior envolvimento. O que me falaram foi que os treinos foram muito bons, foram intensos, que os jogadores realmente adotaram todas as ideias do Barba, que a coisa está fluindo melhor, que o ambiente está muito bom na Cidade do Galo. Só maravilhas que eu ouvi. Agora, eu quero ver se isso vai ser traduzido dentro de campo amanhã contra o Bahia. Então, Breno, é algo que a gente pode cobrar um melhor desempenho do Atlético. Mesmo o Atlético estando voltando agora, ele volta praticamente com a mesma equipe que ele teve a pausa. Aconteceram os 15 dias de férias, né, que foram um período de férias, depois tem um treinamento, mas é o primeiro momento que o Barba tem para trabalhar com esses atletas. Então, o que eu espero e que eu posso cobrar, chegando aqui na quarta-feira, para comentar a respeito do jogo, é um melhor desempenho daquilo que a gente via. Porque o que eu notava do Atlético era que o Atlético conseguiu algumas vitórias dentro do Campeonato Brasileiro ou na Copa Sul-Americana, mas era sempre com um grande esforço. Faltava desempenho ao time do Atlético. E a gente ficava pensando, não, é porque o Barba tem pouco tempo para trabalhar. Então agora ele teve tempo para trabalhar. Não aconteceram os reforços, que era a grande expectativa nossa. A gente imaginava, e o torcedor atleticano também, que o Atlético pudesse ter nesse retorno agora contra o Bahia um time pelo menos com 3 peças importantes para qualificar o elenco. Isso não aconteceu, então o que eu espero, Rui, é pelo menos o desempenho dessa equipe. Geralmente, quando tem essas paradas longas, né, e principalmente no caso do Barba, eu acho que agora ele pôde se aprofundar no conhecimento do elenco que ele tem nas mãos, né? Porque antigamente ele ficava meio que respaldado por ter chegado e a gente sabe como é que é o calendário em solo nacional, você não tem um período para poder trabalhar com seus jogadores, então ele se pautava nisso. A gente vem aí há 30 dias sempre comentando a respeito de que o Atlético não se movimenta no mercado e realmente consolidou o pensamento que a gente teve. Eu cheguei a falar algumas vezes que se existisse alguma intenção de tanto Atlético e Cruzeiro contratarem, alguma coisa a gente já estaria sabendo. Porque o mundo do futebol ele funciona assim, né? E vamos ver o que vai acontecer terça-feira, Eltinho. Porque o período ele teve para poder trabalhar. Sim. Né? E a gente sabe que foi um período
não foi muito legal esse período que o Barba teve, sabe, Galante? A gente teve certos problemas aí, tanto de campo quanto extra-campo. E o que manda, se o trabalho foi bem feito ou se não foi bem feito, aqui nós temos um resultadista, Sim. É o resultado de terça-feira. Então, mas eu cobro desempenho também. Também. De verdade, eu vou cobrar desempenho. Mas eu acho que o desempenho, beleza, se melhorar o desempenho, melhorou o desempenho, mas não vem o resultado, a gente sabe como é que funciona o mundo do futebol. A cobrança vai ser muito grande. Então, porque a gente sabe, não adianta, o time jogou bem, a gente viu uma melhora na circulação de bola, a gente viu um time mais vertical, 0-0. Entendeu? Então, eu acho que vai caminhar muito ou jogou bem, chega no final, toma um gol cagado lá e tal. Acabou. Aí começa, esse tempo inteiro ficou fazendo o quê? Aí começa, poxa, os caras estão lá trancados, Rui, com sigilo, privacidade. Tem um agravante, que é o caminho que o Atlético tem. Porque além, depois de você ter um Bahia, você tem um Palmeiras, que é o líder absoluto. Essa tabela não é legal para Atlético. Então, aí depois você tem 2 jogos decisivos contra a Juventude, Copa do Brasil. Perfeito. Quer dizer, hoje, sinceramente, o Barba, ele não tem espaço para poder amanhã não conseguir um resultado diferente da vitória. Porque a cobrança vai vir pesada. Perfeito. Aí vão falar, não trouxe reforço? Beleza, você não cobrou mais. É obrigação? Você teve tempo. Cara, amanhã, sinceramente, é uma obrigação do Atlético, se ele realmente está querendo mostrar para o seu torcedor algo diferente, é de vencer o jogo. E eu não fujo de falar que obrigação, tem gente que não gosta, você erra muito. Mas pode ser, mas eu acho que é. Aqui, sobre obrigação, é nós estamos aqui há falta pouco mais de 24 horas para o jogo, tem 12 mil ingressos vendidos. Cara, é muito pouco. Por quê? Mas isso é o quê? O Atlético fez promoção. Então, mas isso aí é um processo mais longo. Sim, mas o torcedor do Atlético está descrente, ele está desacreditado. Mas já tem tempo. Eu acho que para esse jogo, eu acho que, cara, peraí. É uma vitória só para poder reconstruir tudo. Sobre especificamente esse jogo de amanhã, eu acho que o ritmo para o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele vai voltando aos poucos. Calma que eu vou chegar lá. Para algumas torcidas. Então, por exemplo, quem estava animada como antes da Copa, como que estava sendo demonstrado, vai continuar indo ao estádio. Mas quem não estava, sem uma grande novidade, um fato novo, aí o torcedor não vai. Sabe como é que o torcedor do Atlético voltaria a campo? Se o Atlético trouxesse um jogador do tamanho do Fred. Uma grande contratação. Do tamanho do Fred. Traz uma grande contratação, o torcedor vai. Entendeu? Agora o torcedor vai. Ele tem a esperança de ganhar do Bahia amanhã, mas vai mais do mesmo ali. Estou falando mais do mesmo com relação ao elenco. Mais do mesmo. O que aconteceu no período? Contratou quem? Nada. O Léo Duarte. E o Léo Duarte está machucado. E o desempenho já incomodava o torcedor do Atlético. Aí muita gente vai dizer para você, se o Aeltinho, olha, HG, mas você olha para a tabela, está na frente do Cruzeiro. Gente, isso é outra história. Nós estamos falando do que o torcedor tinha como percepção do time antes da Copa e o que vai encontrar depois da Copa, tendo vivido 45 dias e não tendo chegado nenhuma grande e de quebra, sem jogar, já perdeu 2 posições. Porque já caiu do 9º para o 11º, com o resultado dos outros jogos, foram todos ruins para o Atlético. Agora, a pressão só aumenta. O Valu, estou sentindo o Valu hoje... Não, estou esperando, eu estou esperando você concluir seu raciocínio. Ou seja, você acha que eu estou falando mais do que deveria? Não, estou esperando você concluir seu raciocínio. Não, você deve falar muito. Se você não falar muito, a gente está no bico do Tuiuiu, entendeu? Inclusive, então você deve falar. Sabe o que acontece? Deixa eu contar uma coisa para você. Aquele negócio que você falou semana passada, inevitavelmente... Aquele negócio, eu não lembro. Calma que eu vou te lembrar. Calma, Azeitonão. Então é o seguinte, eu vou te lembrar. Você falou assim, se voltar e conseguir bons resultados, claro, bons resultados jogando razoavelmente bem, tranquilidade, mas o Barba continua incomodado com o fato de não chegar ninguém. Se não conseguir uma boa sequência, o que você falou que vai acontecer? Cara, eu não acho que ele vai externar, foi até uma discussão que a gente teve hoje, a postura dele de externar, preciso de reforço, mas assim, eu acho que o Atlético pode tirar uma vantagem nessa retomada da temporada e vou explicar o porquê. A gente tem aqui o Rui, que foi atleta, que foi jogador. Tá todo mundo fora de ritmo, todo mundo. Claro que para quem tem mais qualidade, a tendência é de que a coisa comece a fluir mais naturalmente do que outras equipes menos qualificadas. O Atlético pode tirar uma vantagem disso, mas depende, para mim, do empenho dos atletas, primeira de tudo, da forma que os atletas vão encarar os jogos, a atitude, daquilo que o Barba conseguiu desenvolver em termos de conjunto com esses jogadores mesmo e da capacidade física.
Com isso não quer dizer que o Atlético tenha resolvido os problemas. Eu ainda, diferente do Elton, que falou muito em desempenho, eu vou aguardar mais um pouco, não só com relação ao Atlético, mas, repito, com relação às 20 equipes do Campeonato Brasileiro. Agora, se por um lado o Breno falou que o Atlético perdeu ali algumas posições, tem um lado muito positivo já do Atlético entrando em campo. O Vasco perdeu, falando da distância menor hoje que o Atlético tem também, com relação ao Cruzeiro também, tá, gente? Mas a gente está tratando o Atlético neste momento. Eu não gosto de misturar as águas. O Vasco perdeu, então tem 20 pontos. Olha um aspecto, estou falando do Vasco, que é o 17º colocado. Se o Atlético ganha hoje, ele vai a 27. Amanhã, perdão. E já, sabe, para essa retomada, é importante sim. É lógico. Essa gordurinha, sabe? Já cria. Grêmio e Santos, que tem 21, perderam também. Já perderam nessa rodada que o Atlético está. Então, eu estou pagando para ver essa questão da postura do Atlético, onde o Barba... Não estou esperando um time que jogue de forma mirabolante, muito diferente, mas sim, eu vou esperar um time mais treinado, mas a questão do ritmo é um fator bem importante para todos os times nessa volta do Campeonato Brasileiro. Vai ser minimamente importante que o Atlético tenha evolução. Porque o tempo de treinamento, a manutenção do elenco, se eles acreditam, aí é uma questão do clube. Se o clube acredita no elenco que tem, se o clube diz, temos um bom elenco, não precisamos ir para o mercado desesperadamente, vamos esperar um bom momento e um negócio de ocasião. Mas isso não é o discurso, negócio de ocasião, sim, mas aí é que eu falo, quem fala o que quer e faz o que quer é responsável e arca com as consequências que não quer. Então quando você diz, nós confiamos no elenco, nós temos um bom elenco, nós não tem dinheiro para ir ao mercado, mas nós vamos esperar um negócio de ocasião. Um negócio de ocasião não é fim de feira, eu discordo. Você vai achar bons negócios, como achou aí, já falamos. O Lodge foi um negócio, um achado espetacular. Quando o Rodrigo Caetano ainda estava aqui, achou o Paulinho, foi um negócio espetacular, a maior venda da história do Atlético, ponto. Você não vai achar todo dia um bom negócio. Só que quando você banca o seu elenco, quando você não vai ao mercado alegando que o mercado está parado para todo mundo e para você não é diferente. E quando você não prioriza suas reais necessidades, você arca com as consequências de tudo isso. O que eu estou querendo dizer? Uma boa atuação amanhã e uma vitória pode dar uma arrefecida e aí o torcedor passa a começar a confiar novamente. Um jogo amanhã razoável e um empate ou uma derrota, aí vai azedar. Aí vocês vão ver a pressão para cima do tio Paulo. Mas uma vitória jogando bem amanhã não resolve os problemas do Atlético. Não resolve. Estou falando que ameniza. O torcedor passa. E assim, quando as pessoas falam que tem que confiar no elenco, tem que confiar no elenco, porque é o elenco que é possível neste momento o Atlético ter. Tem que ser esse o discurso. Valu, mas eu reafirmo o que eu disse aqui na semana passada, retrasada, não sei, da insatisfação do Barba. Eu reafirmo. Mas ele não vai entrar ainda. Ele não vai confirmar isso. O Atlético vai negar, as pessoas vão negar, mas eu reafirmo a insatisfação dele com o fato de que prometeram e até agora não cumpriram. Mas ele vai trabalhar com esse elenco e vai valorizar os atletas. Ele vai ter uma discussão que a gente teve. Eu não acho que o Barba daqui a 2, 3 jogos vai falar algo na direção do elenco. A situação do Atlético, eu estava vendo assim... Para! A situação do Atlético, não esquece não, anota aí para você não esquecer. É o Galo, amanhã 7h30, amanhã uma hora dessas, teremos 4 minutos do primeiro tempo. Como é que está a sua expectativa, Marcos, para esse retorno do Galo à temporada do Campeonato Brasileiro? A expectativa que assola o futebol brasileiro, né? Todos os torcedores Brasil afora estão esperando este momento. Acabou a festa, acabou a Copa. Agora é a nossa realidade. É o desfile do futebol brasileiro novamente nessa competição que mexe aqui com os nossos corações, né? A gente espera um Atlético melhor treinado, acima de tudo, né? Teve tempo para isso. Aliás, esse é um grande gargalo do futebol brasileiro. Não se tem tempo para trabalhar, não se tem tempo para treinar aqui no Brasil. E de fato é verdade, né? Os caras jogam quarta e domingo, vai treinar e trabalhar como? Como é que eu vou corrigir os meus erros, né? O Barba teve o tempo necessário agora para melhorar essa equipe coletivamente. Eu lembro ali atrás ele pedindo, né, em uma das suas entrevistas, reforços, né? Que chegassem para ajudar isso e aquilo. Eu acho até que Atlético e treinador alinharam as expectativas, entendeu? Do que a gente precisa, da onde a gente está e da onde nós queremos ir, né? O Atlético está em 2 Copas que é muito plausível você ver uma chegada ali na frente. É Copa, cara. Copa, tudo pode acontecer.
É um mata-mata. Eu, sinceramente, no Campeonato Brasileiro, esse campeonato tão difícil, de pontos corridos, né, de vida longa até o final da temporada, eu acho difícil o Atlético navegar entre as primeiras colocações. De fato, eu não vejo o Atlético com um plantel ok para disputar ali na frente, né, uma vaga entre os 3 ali, 4 diretas ali para campeonato, para a Copa Libertadores o ano que vem. Mas nas Copas, cara, isso é muito possível. E a gente espera, neste início, acima de tudo, Abílio, com esse tempo ok de trabalho que o Barba teve, né? Que é uma raridade aqui no futebol brasileiro, que o Atlético inicie muito bem, com um jogo bem jogado, né? Os últimos treinos foram bons, né? Já deu uma amostra e uma cara para este time aí, já para essa reestreia contra o Bahia, né? Jogando, pelo menos pelo que a gente viu, né? Essa confirmação de fato acontecerá só amanhã, mas com Cassierra, Coelho ali na frente, né? Com 4 ali jogadores no meio de campo, com o Cissé ao lado do Maicon, né? Aliás, o Cissé está pedindo passagem, eu acho muito legal o Atlético oportunizar jogando esse garoto, né? Desde o início, porque é uma joia rara que o Atlético tem ali no seu elenco, e para se mostrar, né? Para ser um ativo importante para o futuro. O garoto ainda com menos de 20 anos de idade tem tudo para ser um dos destaques do Atlético nesta temporada. Tá de volta o repórter Paulo Azeredo para a gente destacar mais assuntos dessa segunda-feira do Galo, véspera da retomada na temporada de jogos oficiais. Paulinho. Bom, vamos lá, nossa produção com o Lucas Santana e também o Rafael Silveira, separaram uma tela aí pra gente, né, quem tá no YouTube, eu vou descrever pra quem tá no radinho também, trazendo um resumo até aqui, né, dos jogos do Atlético na temporada. O Atlético até agora, o Marcos falou da questão das Copas, né, o Galo tá vivo na Sul-Americana e tá vivo também na Copa do Brasil, pega o Juventude, primeiro jogo aqui em Belo Horizonte no dia 1º de agosto, né. E aí foram 37 jogos disputados, 14 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. O Galo marcou 50 gols, sofreu 42. Está aí em 11º da Série A, tem 24 pontos, enfrenta o Juventude, como eu disse, nas oitavas de final da Copa do Brasil e classificado já diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E aí, fica a expectativa para amanhã também, acho que dentro disso que o Marcos estava falando muito bem aqui dos comentários, Pedro Abílio, dessas variações também que o Barba pode ter treinado durante 30 dias. Hoje mais cedo, né, tava fazendo Rádio Esportes aqui com o Simões destacava, né, um período inédito aí dentro do futebol brasileiro, né? Você teve 20 dias de descanso, primeiramente, então os jogadores estão descansados, não podem dizer que estão desgastados, eles descansaram e depois partiram para uma intertemporada que foi maior do que a pré-temporada de janeiro. Então o Barba teve tempo para trabalhar variações também dentro desse time do Atlético. A gente trouxe aqui mais cedo um provável Atlético, o que não quer dizer que será um 4-4-2 fechado, porque a gente já viu, por exemplo, o Natanael fazendo aquele zagueiro mais pela direita, quando o Atlético saía com a bola, e aí tinha o Coelho mais aberto. Agora nós temos jogadores de meio campo, mais jogadores de meio campo do que atacantes, porque o Minda estará de fora. Aliás, na primeira parte não citei essa questão. O Minda e o Preciado dificilmente vão para o jogo, fizeram apenas aprimoramento da parte técnica, da parte física, e não vão para o jogo. E o Alan Franco só chega amanhã aqui em Belo Horizonte, porque ficou um período lá no Equador, também resolvendo problemas particulares. Então ele não vai ter o Minda. Então a dupla de ataque é provável que seja essa que o Marcos falou mesmo, né? A dupla em si, né? Com o Coelho, jogador mais de assistência, mais aberto, buscando mais o jogo, e o Cassierra sendo a referência. Mas ele também é um jogador que tem recurso, que sai da área, que se movimenta, né? Vamos ver como é que vai ser esse Atlético, se terá também dentro desse time, ou provável time que citamos aqui, variações no jogo, viu, Pedro Abílio? Ô Fabrício, quais são os benefícios e quais são as partes difíceis de se viver uma intertemporada, de se viver um mês sem jogo oficial durante um ano? A parte difícil é isso daí, sem jogo, irmão. Só treinar é complicado. Mas no caso do Atlético, eu acho que foi importante, né? Eu acho que o Barba conseguiu implementar um pouco suas ideias, tudo, mas realmente o que o Marcos falou, e falta muito aqui no futebol brasileiro, é esse tempo para treinamento, né? Agora não tem desculpa, né? Eu acho que o jogador nunca treinou tanto aqui, desde que eu me conheço por gente, desde que eu... Você teve algum período assim? Imagina, jamais. 20 dias de férias, depois 30 treinando, jamais. Ou era 30 dias no máximo aí, né? Aí você treinava, descansava 10 dias, né, Mike? Já apresentava dia 2, lembra que a gente apresentava dia 2, dia 3 de janeiro? Treinava 15 dias, já tinha jogo. E eu acho que mas eu acho que é importante. Eu acho que agora sim, eu acho que ele vai conseguir implementar suas ideias. Fisicamente também o jogador se prepara. Irmão, com essa preparação que os caras tiveram agora, você pode emendar até junho do ano que vem. O risco de lesão acho que é zero. Se bem preparado, cara, tá doido. Isso é bom, isso é muito bom. Eu acho que só tem a acrescentar. Agora o ruim é ficar sem jogar, né? O jogador deve estar doido pra jogar um jogo oficial, porque você joga amistoso, tudo, mas não é a mesma coisa que você entrar valendo os 3 pontos. Simões, a questão psicológica e da sinergia com torcida, como é que você imagina esse retorno? Afinal de contas, o Atlético vinha de período fazendo promoções para a torcida no estádio, insistindo em promoções para convencer o torcedor de abraçar o projeto, com todas as dificuldades, né? Perda do Hulk, a situação como ela foi desenhada para a saída de um jogador que era a grande referência desse elenco nos últimos anos e a falta de confiança da torcida no próprio time. O Atlético vai precisar meio que refazer essa parte
extracampo também, né? Ô Pedro, acho que o grande desafio do Atlético, não é de hoje e não é para esse jogo de amanhã ou para o restante dessa temporada, é alinhar expectativa e realidade. E isso o clube e o torcedor, tá? Porque o que acontece? A gente já teve várias entrevistas do CEO do clube dizendo claramente qual é o projeto do Atlético para essa temporada e para as próximas temporadas. Né? O Pedro Daniel disse claramente, contratação vai acontecer se for um negócio de ocasião, se for uma coisa muito boa, não estamos buscando, não estamos procurando, teve a reposição do Júnior Alonso, e isso foi colocado várias vezes. E a partir disso, e quando a gente pega a escalação que o Paulo Azeredo traz aí na programação, que é basicamente a do mesmo time que terminou a primeira parte da temporada, mas com esse acréscimo de 30 dias de treinamento, a gente percebe, como o Marques destacou, não é um time para ser campeão brasileiro, mas é um time para brigar no Campeonato Brasileiro e é um time para brigar principalmente nas Copas, porque a Copa ela tem uma característica completamente diferente da competição por pontos corridos. Então, quer dizer, se o torcedor do Atlético ele tem a expectativa de que ele vai ter o time de 2021, o time de 2022, ele vai se frustrar, porque ele não vai ter. Agora, esse time de 2026, ele pode dar ao torcedor, e aí vai depender muito da entrega física, técnica, tática e desse trabalho de um mês, ele pode entregar ao torcedor o orgulho, né? E o Atlético já fez isso várias vezes, com equipes tecnicamente até inferiores a essa, e isso no decorrer da sua história, tá? E aí a gente vai ter a oportunidade de avaliar o trabalho do Barba também, que a gente não teve até agora porque ele pegou o bonde andando, né? É muito difícil chegar e numa temporada de quarta domingo, você colocar sua maneira de jogar. Então, quer dizer, é um time que vai precisar muito desse aspecto tático e também desse aspecto entrega-intensidade. Isso, e o Marques jogou anos e anos aqui no Atlético, nunca foi problema pro Atlético, né? Uma marca do Atlético, inclusive, sempre foi essa. Em muitos momentos, equipes modestas do Atlético entregaram muito mais do que se esperava, justamente por quê? Porque conseguiam colocar em campo uma entrega, tá, acima até do normal. Ô, Simões, rapidinho. Um treinamento nesta pré-temporada, intertemporada, me chamou muita atenção. Um coletivo, jogo feito contra o Sub-20 na Arena MRV. O Atlético precisa de mais trabalho ali naquele campo, entendeu? Eu já falei muito sobre isso aqui no primeiro semestre. Aquele campo tem que ser o diferencial. Nós estamos falando aqui das Copas, dos mata-matas, entendeu? Aquele campo tem que ser a fortaleza do Atlético no mata-mata, Simões, entendeu? Dificilmente você vai fora, a partir desta fase nos mata-matas, vai ter facilidade. A sua facilidade é jogar naquele campo, que é uma novidade para um adversário que não está acostumado a jogar ali. O Atlético precisa ir mais naquele campo ali para se sentir cada vez mais em casa, principalmente agora no segundo semestre. Fala aí, Paulinho. Só para fechar aqui o convite, né? Nós teremos daqui a pouquinho, juntamente com o Marques, com o Henrique André, também com o Vinícius Andrade, a mesa do Atlético aqui para você que tá no radinho aí também. Fica o convite a entrar no mesmo link aqui da Turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, às 8 horas, vamos falar bastante de Atlético nessa intertemporada e da preparação para o jogo amanhã.